Fernanda falando mal de Davi, entendendo mais o jogo dele dentro da sua visão. Davi falando mal de Fernanda, entendendo mais o jogo dela dentro da sua perspectiva. Ou seja, muita gente falando mal de muita gente, né? Será Que delícia! que a gente tem um novo duelo aí? Porque a gente pode pensar, né? A gente sabe, a gente que tá aqui fora, que o Davi tem uma torcida muito grande, é a maior torcida do grupo Fadas. Sim. E eu ouso dizer que a torcida da Fernanda talvez seja a maior torcida do grupo Do Gnomos. sim. Até porque pessoas que não gostam do Davi e também não gostam das pessoas do grupo Fada costumam ir pra torcida da Fernanda. Sim. Então a gente tem dois personagens aparecendo aí nessa reta final, agora em menos de 20 dias de programa, que talvez rendam, porque eles já estão falando aí com as outras pessoas do grupo sobre os outros. E a gente vai precisar de alguma coisa que renda, né? Vamos precisar. Se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. E aqui a gente fala de tudo isso e um pouco mais e volta sempre a qualquer momento pra trazer novidade. Com certeza. Nos vídeos anteriores, a gente comentou sobre a madrugada aí de terça pra quarta, depois da saída da Lady, sobre a questão da conversa que aconteceu entre Fernanda e Davi. Uma conversa longa, onde a Fernanda puxa aí a conversa, principalmente sobre o que o Davi tinha falado, que o Bin havia traído ela e a Pitel. Mas essa conversa se estende pra outros pontos. Sim. E a gente comentou sobre esses pontos aqui, eles discordam bastante durante a conversa, mas é uma conversa assim, sem gritos, sem nada, né? amistosa. No final eles apertam as mãos, mas durante essa quinta-feira, não, hoje é quarta. Durante a quarta-feira, eles estiveram aí na parte da manhã, tarde e noite, conversando sobre isso com seus aliados. O Davi, inclusive, fala com o Matheus sobre essa conversa e fala sobre a visão que ele teve em relação ao jogo da Fernanda e sobre a postura dela com os próprios aliados, principalmente com o Bin. Ele diz assim, ela tá vendo que o jogo dela já tá indo por água abaixo com as pessoas que ela tá jogando. E ela falou comigo ontem que todo dia ela fala isso no raio-x do Bin, que tá esperando só o dia do julgamento dele e ainda anda com o cara. Aí o Matheus fala, não é possível que ela falou isso. Ele questiona o Davi e o Davi fala que só vai esperar a resposta do público, que o público vê tudo. Mulher falsa do... Cacete. Falsa. E aí ele continua falando. Aí o Matheus fala, tá junto, se abraça. A que ponto chegam as coisas? E o Davi diz, eu tô só aguardando. Isso eu vou usar como argumento. No Sincerão, eu vou usar como argumento. O Davi ainda fala que ele traz aí à tona de novo, com o Matheus comentando, sobre aquele plano que ele tinha falado, de talvez chamar a Fernanda pros Fadas. Sim. E depois desmascarar ela na frente do grupo gnomos, dela e chamar ela de falsa. E aí ele fala assim, aí é desmascarar a personagem dela rapidinho. Só que assim, não vai da minha personalidade fazer isso. Mas se a gente quisesse desmascarar ela, é rapidinho. Mostrar pra ela mesma quem ela é. Pra ela e pras pessoas que jogam com ela. E aí ele também chama a Fernanda de interesseira. Então, mas acontece que eu acho que ele não sabe que o próprio grupo já conhece a Fernanda. Já sabe que ela é assim. Exatamente. É aquilo, gente. Os gnomos estão ali por conveniência. Isso ficou claro o tempo todo. Eles não cansam de falar isso. Todo mundo conhece a safadeza do outro ali. Tem até uma hora, numa dinâmica da Amistel sobre amizade, que aconteceu na terça-feira de manhã, em que tem uma hora que eles têm que tirar foto com os amigos. Aí o pessoal do grupo Fada vai e tira foto. Aí na hora que é a parte do grupo Gnomo, a Fernanda levanta, ela... Levanta, gente! Por isso que a gente não vai ganhar isso aqui. Vocês nem amizade têm, não sei o quê. E ela fala na frente dos Fadas. Então, assim, vergonha, realmente é um grupo mesmo por conveniência. Não dá. Mas aí a Fernanda vai comentar também sobre essa conversa com a Pitel, que é uma aliada ali do jogo, que ela também já falou mal, já conversou, enfim. Eu acho que do grupo Gnomo... Não. Acho que todo mundo já falou mal de todo mundo. E aí a Fernanda vai falar com a Pitel sobre essa conversa que ela teve com o Davi. E ela diz que se surpreendeu nessa conversa. Porque o grupo Gnomo falava muito que ele era manipulador, que ele era isso, que ele era aquilo. E ela nunca tinha visto ele dessa forma, principalmente porque ela nunca teve um embate direto com o Davi. Ela ainda fala assim que as outras pessoas já xingaram, ele já mandou as pessoas tomarem lá naquele lugar, gritar, falar barbaridades, mas nunca foi diretamente com ela. E aí ela não se intrometia porque não cabia a ela. E aí ela fala que o que ficou na cabeça dela pra ela ir conversar com o Davi foi essa questão
do Davi ter falado que o Bin tava traindo ela e a Pitel. E aí ela fala que ela queria saber um pouco mais disso e ela chama ele pra conversar. Só que a Fernanda diz que ele só pontua coisas que ela já sabia, que era essa questão do Marcos. E aí ele não traz nenhuma novidade a partir disso. Só que ele começa a trazer outros pontos e aí ela fala que, de alguma forma, ela começa a perceber o jogo do Davi dentro da visão dela. E aí ela comenta com a Pitel sobre a questão da carta. O Davi, durante a conversa, né, ela fala assim, que ele toca nesse assunto da carta, que ele não rasgou a carta dela e que de alguma forma ela foi ingrata com ele. E aí a Fernanda vai comentar isso com a Pitel. Ela fala assim, um respiro no jogo pra dar forças no jogo. Eu fiz isso pra te dar força no jogo. E aí na semana seguinte você me coloca como desprezo? Segundo a Fernanda, ele disse isso. E a Pitel fala, amiga, ele tava se aproveitando de uma narrativa que todo mundo viu claramente. O Matheus ainda olha, eu vi da televisão. Aí a Fernanda diz, eu tava do lado do Matheus. O Davi falou, Matheus, corta a minha. Aí, então, elas meio que comentam que não foi o Davi que não quis cortar a carta. Mas as pessoas tinham meio que combinado que era uma questão de deixar pra quem era mãe, lembra? Ele se põe como se ele tivesse decidido que a decisão de não cortar a carta tinha partido dele, só que o Matheus... O Matheus mesmo que tinha uma carta lá pra ser cortada entre a dele, eu acho que da Fernanda, não lembro de quem mais, se era da Denisiane, ainda tava. E o Matheus fala que podia cortar a carta dele. E teve também, eu acho que foi a Vanessa Camargo, não foi? Tinha que ter um consenso entre o Davi e a Vanessa Camargo, de que carta cortaria ou não. Exatamente, ela fala isso pra Pitel, ela fala, e a própria Vanessa verbalizou na frente do Davi, não corto carta de nenhuma mãe, e ele foi e meteu essa. Aí a Pitel diz, como quem diz, eu lhe dei um afago. Aí a Pitel fala, ele é muito inteligente. E aí a Fernanda conclui, eu vi como ele queria fazer a minha cabeça, ele é muito esperto, ele se acha muito bom com as palavras, eu vou te dizer o porquê, ele tem papo de mentor. E aí, se a gente parar pra pensar, são duas pessoas que têm esse papo de mentor, né? Com certeza. A Fernanda e o Davi. Certeza. É engraçado como a pessoa fala do outro e ela não se vê. Porque a Fernanda tem muito esse papo de mentor dentro do grupo Gnomo, de às vezes ali tentar fazer uma mediação, falar para as pessoas não desistirem, não sei o quê. E o Davi também tem isso no grupo Fada. Quando as pessoas se sentem mal, ele vem com algumas frases e não sei o quê. Então os dois vão competir quem vai fazer um curso de Hotmart de coach quando saírem aí de dentro da casa. Mas se você pensa que a Fernanda só tava aí sendo falada pelo grupo Fada, pelo Matheus e pelo Davi, aliás, a Alane também acorda nessa quarta-feira meio assim, cabreira em relação à aproximação da Fernanda e falando que não quer ter nenhum contato com ela fora dali porque ela tem medo de pessoas assim. O Bin e o Lucas, que são aliados no grupo Gnomo, também estavam falando sobre a Fernanda. Inclusive, eles estavam ali na lavanderia quando o assunto surge. O Lucas lembra sobre uma brincadeira que ele fez com a Fernanda na madrugada e que a gente até trouxe no vídeo anterior e que a Fernanda foi ríspida com ele. E ele vai falar isso com o Bin. Ontem eu fui brincar com a Fernanda e ela me deu o maior fora. Eu entrei no quarto assim e falei, Fernanda, atenção. Aí ela falou, brinca com quem brinca com você. Me deu um fora. E aí eu falei, pô, desculpa. E aí não brinco mais também, tá ligado? Aí o Bin fala, isso que é estranho, porque são exemplos. Ela não brinca com o Davi, ela não brinca com a Alegrete, ela puxa umas brincadeiras de momento, puxa tipo um assunto sempre, tipo assim, vamos supor, pra te dar um exemplo. Ela fala às vezes na academia, na cozinha, às vezes ela brinca com o Davi, fala com eles. Será que ela faz isso porque ela vê força nos moleques e não vê em nós? Então você percebe que o Bin já tá ligado nessa aproximação que a Fernanda tá fazendo cada vez mais com o grupo Fada. É um bom apontamento, porque eu vejo isso fazendo sentido, porque a Fernanda, ela é assim mesmo, né? E aí o Lucas diz, não dá pra saber, isso é um bagulho que tá subjetivo, né? Não é tão simples de analisar isso. E aí o Bin continua, e aí eu tô analisando, se a pessoa tá se afastando e não tá puxando o assunto com nós, mas ela faz questão de conversar com essa outra galera, de ser mais simpática com o Davi, ser um pouco mais simpática com o Matheus, tá ligado? E nós que tá ali somando voto, é por isso que eu falo, mano. No quarto nós estamos somando voto. Só que, tipo, ninguém se une. E aí, tipo, depois quer ser jogado na cara umas paradas que não convém. Então você percebe que eles já estão de olho nisso. E aí esse movimento da Fernanda é um movimento muito arriscado. Ela faz pra tentar sobreviver. O Davi ainda comenta lá com o Matheus. Ele comenta com a Beatriz, né, na madrugada. Ela quer chegar no top 3. Ela quer fazer isso.
isso. Só que ao mesmo tempo, a Fernanda que tinha, o grupo Fada que tinha aí como prioridades o Bin, o Lucas, a Giovana, antes mesmo da Fernanda, começa a prestar mais atenção nela e isso pode trazer votos pra ela. O negócio da Fernanda foi o que a gente já falou aqui, foi o negócio do time. Completamente errado. Lá, você lembra que lá atrás, ela apoiava a Pitel a fazer esse tipo de movimento, de conversar com as pessoas, a social na casa, e ela dizia que ela não conseguia fazer isso, que ela não conseguia ser assim, e agora ela faz isso faltando 20 dias. Não, e faz isso de uma forma tão radical que é muito complicado, porque a gente que é público olha pra ela e vê que tá sendo falsa. Sim, ela nem tenta jogar com a gente aqui de fora, nem jogar lá dentro, tipo assim, Pitel, eu vou tentar me aproximar, pra gente perceber que é uma estratégia, porque aí fica como uma falsidade. É claro que a gente entende que é uma estratégia, mas fica nessa barra falsidade. E ainda mais que os fadas percebem e trazem esse discurso de desconfiança, aí mais que pesa pro lado dela, nesse sentido, né? Inclusive, falando sobre os fadas, hoje o Davi aí propôs pra todo mundo pra pular na piscina pelada, não sei o quê, que eram umas coisas que eles estavam combinando, e isso realmente acontece. É um clássico de Big Brother. Não temos imagem aqui, porque a gente não pode mostrar, porque senão o canal é até barrado, mas depois vocês procurem lá, porque tem essas imagens soltas pela internet toda. Toda edição tem que ter esse momento do pelado, né? Exatamente. E aí, igual toda edição tem que ter um momento que os meninos colocam roupa de menina. Umas coisas assim que toda edição tem. Inclusive, a Fernanda até fala, nossa, que VT original, né, sobre eles. Os meninos colocam a mão na frente, as meninas estão de biquíni a parte de baixo e seguram em cima e pulam aí na piscina. O que acontece é que a gente tem ali a Giovana e o Lucas que estavam na academia observando tudo. E aí a Giovana, ela tece alguns comentários. Ela fala assim, principalmente sobre a Isabelle. Ela fala, nossa, a Isabelle se corrompeu. Ela não faria isso. Eu não acho nada demais. Mamilos não são polêmicos. Se não é a visibilidade, só não é a visibilidade que eu queria ter. Então você vê a Giovana falando aí sobre a Isabelle, especificamente sobre esse caso. Mas eu queria trazer aí um questionamento e fazer uma pergunta. Vocês acham que a Isabelle modificou muito o jeito dela de ser depois que ela se aproxima do grupo Fada pra jogar com eles? Ela que tentou aí durante vários momentos ficar mais sozinha, tinha essa proximidade com os gnomos, né? Ou com os gnomos, não, com o Puxadinho. O Michel sai, aí depois a Raquel, ela vai se aproximando, agora definitivamente ela joga com os fadas. E não especificamente sobre essa situação, porque eu acho que não tem problema nenhum você entrar numa situação, brincar. Mas vocês acham que a Isabelle modificou muito o jogo dela depois que ela entrou no grupo Fada? Responde aí os comentários, que enquanto vocês respondem, eu vou ler aqui as mensagens que chegaram pra gente. Aliás, se você quiser mandar mensagem também, é só clicar no comentário fixado ou então apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Vamos ler, porque tem bastante mensagem também. Eita, que delícia! Comentando sobre a questão da não expulsão ou a não punição em relação ao Bin e ao Davi. A Liza diz o seguinte, tava gostando da edição, tinha jogadores fortes, mas agora o sentimento de impunidade prevalece, não adianta ter torcida diferente. A Laura também fala, ó, se não tivesse tido a expulsão da Vanessa, tudo bem não ter expulsado o Davi Bin, mas como teve, os dois tinham que sair sim. Vocês estão entendendo? Exato, foi mais ou menos isso que eu falei na live também, né? A gente comentou bastante sobre isso na live. Mas não sobre a expulsão, a gente comentou muito sobre o posicionamento do Davi e do Bin aí, a posição do programa, né? Sim. As pessoas que têm trazido muito essa questão de comparação com outras coisas. Sim. Então um beijo pra Liza, um beijo pra Laura também. A Mazieiro falou, ó, reputação do Little Bonnie já tá tão ruim que acho que o Provando Sem Saber o Preço vai até mudar de diretor. Hashtag volta pra mim. Mazieiro lembrando aí sobre um quadro que a gente tem no nosso outro canal. Um beijo, Mazieiro. A Lininha. Assisti a live de ontem, hoje de manhã, e só que ela falando que assistiu a live de terça na quarta-feira de manhã e só queria saber, tá mais calmo, Voz do Além? Beijo, meninos, adoro vocês. Um beijo, Alininha. Tá mais calmo? Mulher, eu tenho que tá calmo, né? Porque vem aí a Fazenda ainda, porque tem ainda 20 dias Big Brother, se não perco minha saúde. Exatamente. Sabe como é que é, né? A Fabiana perguntando, Voz do Além, cadê suas pulseiras? Mulher, minha pulseira aqui, ó. A pulseira dele aqui, às vezes eu fico sem, às vezes eu fico com muitas. É porque a minha pulseira, ela diz muito sobre o meu estado de espírito do dia, entendeu? Entendi. Entendeu? Vai observando. Um beijo, Fabiana. Beijo. E a Letícia falando, oi, queridos, queria ter mais caracteres pra escrever.
ver. E se não falaram por um acaso da punição pra não entregar quem iria sair da casa? E se ainda a punição vem? Acho que não vem não, viu, Letícia? Não vem não. Já tá enterrada essa história. Depois que a gente viu, inclusive, o programa da quarta, já foi essa história, já passou, não vem mais não. Aliás, a Globo teve a maior audiência dessa edição, sim, na terça-feira. Todo mundo esperando o posicionamento aí, né? Pra eles é isso que importa. Um beijo pra vocês, muito obrigado pelas mensagens. Vamos voltar aqui, porque falando em academia, a Pitel e também o Lucas estavam na academia em um determinado momento sozinhos, quando eles começam a falar aí, e começa uma brincadeira, que eu vou dizer pra vocês que assim, tem muito duplo sentido. Também achei. É muito ambígua. Também a Pitel achei. tá com a aliança do Lucas na mão. Aí ela fala, que dedão você tem? Aí ele fala, bambolê. Aí ela diz, qual o tamanho do dedo da Camila? E aí, só que tudo isso, gente, sempre com risinhos. Uma coisa assim, mais 18, sabe? Aí, ele responde que ele não sabe, que é muito específico, mas ele sabe do pé. Ele fala, do pé eu sei, do dedo é muito difícil. Aí a Pitel começa a dar dicas pra ele. Sobre antes dele sair dali, ele comprar uma joia. Sobre ela fala, compra mais joias, mais flores, chocolates, não sei o quê. E aí chega um momento que o Lucas vira pra ela e fala assim, vamos mudar de assunto? Então você percebe que fica um negócio aí, sim, eles começam a ir pra um tipo de brincadeira, sim, que tem duplo sentido. Tem o lance lá do pé, né? Ela pergunta qual o tamanho do seu pé, e o Lucas fala quanto ele calça, aí tem, sim, risinho, sabe essas coisas assim? Só que essa pergunta do qual é o tamanho do seu pé, você aí, vê que tem um negócio. Tudo tem duplo sentido. Aí ele vai e fala pra ela, vamos mudar de assunto, e aí eles mudam de assunto. Lucas, inclusive, que hoje também tava falando com a Isabelle sobre a questão da esposa dele ser reservada, por isso ela não apareceu na Páscoa, no vídeo, e ainda tá nessa história. Ao mesmo tempo que ele fica lá fazendo... É o que ele tá querendo acreditar, né, amor? Você acha? Eu acho que ele não quer, não. Ele quer que a gente acredite. Eu acho que ele fica repetindo isso pra ver se o público acredita nessa história. Talvez... Então pode ser os dois. Mas eu acho que ele fala pra ele acreditar também. Não é possível. Porque se ele sabe o buraco que ele entrou, ele não aguenta ficar lá dentro. Não aguenta. Pode ser também. E aí no quarto Fada, a gente vê uma conversa aí entre a Alane, o grupo Fada inteiro, tava todo mundo ali sentado, e aí a Alane conta que o Bin e o Lucas estavam conversando com ela e com o Matheus lá na cozinha, falando sobre os integrantes do Podpah, que é um canal aqui no YouTube e tal, e a Alane fala, eles começaram a se meter no nosso assunto. Aí a Bia diz, o que eles querem com esse chamego todo com a gente? O que eles querem com isso? Então, elas percebem a aproximação do Lucas e do Bin também no meio do assunto. Aí a Alane fala, eu não sei, mas eu não tô caindo no chamego, só interagir. Aí o Davi vai e aconselha. Ele fala assim a não conversar. Ele fala que são adversários, que é pra ele não dar bola, pra não dar bola. A Beatriz fala que o Davi chegou ali no quarto pé da vida e tal. Aí o Davi fala, a Alane tava assim com eles, tava rindo. Aí a Alane diz, eu tava falando com o Matheus e eles que começaram a se meter. Aí o Davi diz, não dá bola, cara, não dá papo. A gente tem que aprender a se plantar no nosso lugar. Final de jogo já, risco é grande, qualquer coisinha... Aí a Bia fala, o Bin falar com o Matheus, gritou na cara do Matheus, é uma falsidade também, que pelo amor. Aí a Alane diz, mas eu não tava dando beijinho e abraço em ninguém. Aí o Davi fala, a gente tem que se policiar no nosso lugar. Aí a Alane explica que só tava conversando e tal, e aí o Davi fala, ela falando que o Mítico e o Murilo Couto são de Belém, né, que são dois influenciadores e também comediante. Aí o Davi diz, Davi, não consigo. Aí a Alane fala, você tá me chamando de falsa, brincando? E o Davi diz, não, eu só tô dizendo que eu não consigo, tá ligado? Eu não consigo, mano, é bucha de canhão. E aí a Bia fala, no Sincerão tá todo mundo se matando, então não resolve nada tampar o sol com a peneira. Eu amo que o Davi sempre bola quando ele vê as meninas conversando com alguém, né? Sim. Mas... Ele conversou com a Fernanda. Ele tava conversando com a Fernanda, exatamente. Né? Muito legal isso. E aí é isso que divide muito o público em relação a esse lance do Davi tentar controlar as pessoas que ficam em torno dele, enquanto outras pessoas pensam que ele só tá dando um conselho pras pessoas. E eu penso se não pode ser os dois. Se não pode, é um jogo, não é um jogo? Sim. Ele não é jogador, ele não fala? Sim. O jogo também não é individual? Ou ele não conversou ali sobre o top hoje cedo? Por que ele não pode estar dando um
toque nas pessoas, ao mesmo tempo que ele quer controlar pra que ele saiba tudo o que acontece dentro do jogo. Pode ser as duas coisas também, né? A gente não pode esquecer que é um jogo e que tá todo mundo ali de olho nos 3 milhões cada vez mais. É porque eu só não percebo o contrário acontecer, sabe? Eu não vejo as outras pessoas do quarto fada fazendo essa cobrança com eles. Não costumam fazer. Não, por que você tava conversando com a Fernanda? Você não tem que conversar com a Fernanda. Até porque, coisa que ele faz. Até porque depois todo mundo leva pro grupo que foi conversado, né? E aí, inclusive, pode-se pensar... Mas mesmo assim ele ainda reclama. Sim, claro. Assim. Mas eu tô falando assim, e se por um acaso a aproximação, a Alane, que tem uma aproximação com o Bin, que a gente sabe, essa aproximação pode fazer parte do jogo individual dela. Sim. Né? Então, assim, tem isso também. Se o Davi foi conversar com a Fernanda também, pode fazer parte do jogo dele em grupo e também individual. Sim. Então tem que lembrar dessas coisas também. Verdade. Hoje, quem teve na casa visitando foi o Gil do Vigor, ex-participante. Eu vou dizer que me deu uma saudade, gente, de ver o Gil lá dentro, da edição do 21. Olha, não vou não mentir. adianta, é o único. Não vai ter outro igual. Não vou mentir. Uma complexidade de personagem. Muito o Big boa, Brother, né? olha, exatamente. Que pessoa única. Aí ele teve lá, ele escreveu inclusive um recado ali, ó. Oi, gente, olha onde estou, meu top 10. Parabéns por terem chegado até aqui. Mas lembrem-se, quem não vigorar tá lascado. Um beijo, Gil do Vigor. E aí o Marcos Vera sai correndo porque começa a abrir o vidro ali da casa. O pessoal vê ele dá tchau, vai embora. E eles entram e leem a mensagem que o Gil do Vigor deixou pra eles. Falando em vigorar aí, essa noite é uma noite de festa, né? Essa noite de quarta pra quinta-feira. A noite da festa da líder Giovana, que tem como tema aí fitness vintage. Giovana, que aliás, depois que se arrumou mais o Bin, estavam conversando ali no quarto do líder. E aí você já percebe que talvez tenha um trelelê nessa festa. Porque o Bin falou assim, eu tenho vontade ainda de querer ficar contigo. Eu não vou mentir. Você não tem não? Ou tem? Aí a Giovana fala, eu não sei se tá merecendo não. Aí fica nesse joguinho, que eu acho que é um joguinho que vai render beijo nessa festa. Tô apostando, Voz Olhem, você que gosta muito desse casal, tô apostando. Eu vou apostar também, eu vou apostar nesse casal. Eu vou apostar nessa festa que vai ser maravilhosa. Olha a ironia. Uma festa que tava todo mundo pedindo, uma festa de Giovana, líder. É isso. Não é? E eu acho que é a última festa é a última festa do líder, eu acho. Porque a gente vai entrar na Semana Turbo. O Tadeu já falou no programa que teve hoje da quarta-feira, que vai acelerar a partir dessa quinta, e a gente traz pra vocês os detalhes depois. Vamos acompanhar também tudo que acontece na festa, porque aqui a gente volta o quê, Voz A qualquer momento vocês já sabem. Um beijo.